Salve, salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, onde nos dedicamos ao estudo dessa obra tão especial, que fala muito em nossos corações. Não só de nós quatro aqui, mas de todo mundo que, de uma forma ou de outra, passa pela doutrina dos Espíritos e conhece a obra, a primeira obra, né? A obra que é um marco transformador de tudo, o Livro dos Espíritos. Escrito por médiuns ainda muito jovens, sem amadurecimento e conhecimento de mundo, de história, de intelecto desenvolvido, por se tratar de crianças ainda muito jovens, e com respostas extremamente profundas, e orientado exatamente pela falange do Espírito de Verdade. Veja, são muitos espíritos ligados à corrente sublime de Jesus, e um desses espíritos é Jesus. Sob sua orientação, tivemos lindas perguntas. E hoje nós, humildemente aqui, estamos tentando, de uma forma ou de outra, além das perguntas, trazer alguns pontos de vistas. Não é o fim, e eu diria que estamos no início. Então não temos aqui a pretensão nenhuma de explanar de forma conclusiva, porque isso seria um grande equívoco e um grande engano, mas contribuindo para que o nosso aprendizado também possa fazer parte do seu. Desta forma, temos aqui Tiago, Fábio e Lucas para mais um momento de discussão. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Então vamos começar a leitura, que é a questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. A impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-lo como tais, até nova ordem. Eu tenho só uma colocação aqui. Ele diz que tudo está em tudo. E na hora eu já lembrei do Carvalho, né? Que ele fala que o todo está em tudo, e ele também fala lá que tudo está em tudo. Ele diz exatamente a mesma coisa quando ele se refere a Deus. E é interessante que na hora que o Lucas falou isso aqui, já bateu já isso. Eu falei, nossa, que interessante como que as tradições, elas já conseguiram compreender isso muito, muito no passado. E veio à tona com o Livro dos Espíritos, né? E você vê que é uma coisa que a gente antes estava mais reservado a círculos iniciáticos e agora veio para todo mundo, de forma bem aberta com a obra do Kardec, e já, como os próprios mentores e, enfim, infinitas obras dizem, né? A ciência já vai começar a compreender também um pouco do universo que vai além da matéria. Então é bem interessante quando ele diz que tudo está em tudo, e algumas tradições dizem que o todo está em tudo e que Deus é o todo que está em tudo. A gente começa a perceber uma correlação de Deus com a matéria elementar, né? É bem interessante. Letra A. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários e variam conforme a intensidade da força e da direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Essa pergunta aqui eu acho ela simplesmente incrível, porque ela traz conhecimentos da matéria que hoje a gente está conseguindo avançar e compreender de uma forma mais clara. Essa questão sobre a força e o movimento
Essa é uma das principais bases do estudo para poder compreender as propriedades dos materiais. A força com que os átomos estão ligados, a força com que eles se atraem, a interação que eles têm, e aqui os espíritos acrescentando ainda mais uma resposta, a disposição das moléculas. Tudo isso, então, vai definir como funciona para nós a matéria em si. E eu acho que, principalmente, essas respostas mostram o quanto à frente essas respostas estavam, mas que não podiam adiantar muita coisa para nós. Então, eles só davam pinceladas de um conhecimento futuro para nós, mas isso mostra a seriedade do trabalho e a confiabilidade das respostas. Um espírito que estivesse ali com Kardec só para poder fazer bagunça, para poder enganar todo mundo, não daria respostas tão claras e objetivas. Veja que em nenhum momento ele está contradizendo o Kardec, né? Porque o Kardec estava muito pautado também em querer explicar através da ciência, né? Aquilo que eles estavam percebendo. E aí vem os espíritos aqui e ainda fazem esse complemento aqui da disposição das moléculas, né? E aí eu fiquei pensando assim, força e movimento são grandezas vetoriais, né? Então a gente tem uma direção e tem um sentido de aplicação para essas duas grandezas. E aí quando os espíritos falam da disposição das moléculas, aí a gente talvez já entra aqui no mundo da mecânica quântica, né? E aí eu tô só aqui fazendo um pensamento mesmo, né? E aí esse mundo, sim, ele se expande em todas as direções e ele vira, sei lá, uma grandeza escalar e que a gente não compreende ela e não consegue nem mensurar, talvez, né, a grandeza e a grandiosidade. E é partindo dela que tudo se forma, né, que é o que ele vai falar na questão anterior aqui. As modificações daquele material elementar, ele vai gerar tudo o que a gente vê, né, seja aqui no plano físico, seja em outros planos aí de consciência, né. Era mais para fazer um brainstorm aqui com vocês também. É interessante exatamente isso, quando a gente olha para os estudos atuais, né, da física quântica, da mecânica quântica, a gente vê que é um mundo infinito dentro daquilo que nós achávamos que era limitado, né? E veja que nessas duas visões a gente ainda tem o nosso corpo físico. O corpo físico, pela sua estrutura, ele é feito para ter força e para estar em movimento. Então a gente vê toda a tonicidade muscular, a gente vê toda a estrutura de um corpo, de se readaptar, de se reequilibrar, de ele criar mecanismos para sua própria proteção, para o seu próprio desenvolvimento, e mesmo assim tudo em movimento. Quando nós ficamos sedentários, paramos com o movimento, atrofiamos. E não atrofiamos apenas a musculatura, atrofiamos tudo. Tonicidades, talvez até raciocínios. Porque a gente vai perdendo muita coisa, por mais que o cérebro não atrofia, obviamente, mas os movimentos e a velocidade de muitas coisas, sim. Veja quantos cientistas extremamente inteligentes que teve que achar um jeito de se comunicar porque o corpo todo parou de se movimentar. Então a inteligência do ser continuava, a tonicidade não. Então eu acho que nós estamos entrando agora, talvez, no momento mais esclarecedor daquilo que os espíritos trouxeram lá em 1850, né, um pouquinho antes. E agora, só agora nós estamos não só podendo visualizar pela ciência, mas como também ter um pouco de maturidade de compreender a profundidade que estava sendo dito. 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula ainda longe está de uma molécula elementar.
O longe está é que arrebenta. É aí que eu ia falar, cara. Dá até desânimo. Pensa no telescópio eletrônico de varredura, que os caras enxergaram até o no elétron e a gente ainda tá longe. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, eu pensei, me veio na mente o modelo atômico, né? E aí eu fui pesquisar a data, o ano que foi proposto, só para ver assim, se tinha proximidade com o Livro dos Espíritos, mais ou menos, que foi em 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. Em 1803, o Dalton trouxe o primeiro modelo atômico, o conceito de primeiro modelo, né, cara? E aí os espíritos vêm e falam aqui, né? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar, né? Porque eles não podiam interferir nessa própria descoberta da humanidade com relação ao que tem além, muito diminuto, que constitui a matéria, né? Então, bem interessante esse processo, é quase ali, né? 1803, 1857, então são poucos anos ali de diferença, né? E os espíritos vêm e falam para a gente que, né, o que a gente conhece ainda por molécula, né, e hoje trazendo para o atual, que a gente já tem fotos de moléculas, já tem foto de átomo e tudo, né, com tudo que já se avançou na ciência em termos de ver o que está constituindo a matéria mesmo, e a gente ainda tem muito ainda para enxergar além disso, né. Como eu falei nas perguntas lá iniciais, cara, eu não consigo ainda conceber isso. Para mim, ainda está muito fora da minha, não sei se racionalidade, né, ou entendimento mesmo, né? Mas, enfim, é um mundo que vai se descortinando devagar para a gente, assim, à medida que a gente vai conseguindo evoluir como sociedade, como humanidade mesmo, né? E esses conceitos acho que vão vir com o tempo para o nosso benefício também, né? É isso. Só para... Vocês também têm a impressão de que quando a gente estuda essas obras, num primeiro momento a gente diz, entendi. E logo em seguida, tu não se dá conta mais do que tu entendeu? Sim, exatamente. Parece que tá tão longe, né? Porque eu sinto que entendo o que é energia primária, né? Mas chega nessa parte, eu fico pensando, o que seria hoje? Será que eles falariam ainda energia primária ou será que teria uma outra terminologia? E o que será que é isso mesmo? Né? Então, as dúvidas permanecem, e vejo que na questão 33, né, onde a gente começou ali, logo que termina a resposta, que é super rápida, que é sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Mas logo em seguida vem aquela parte oxigênio, hidrogênio, é um comentário do Kardec sobre a mensagem. E ele termina dizendo assim, verdadeiros elementos, e podemos sem grandes consequências considerá-los como tais, vírgula, até segunda ordem. Por quê? Porque os espíritos diziam que eles só iriam trazer aquilo que era possível ser falado em consonância com a ciência. Tudo o que estivesse além da ciência, ou seja, tudo que a ciência não tivesse provado, nós, espíritas, deveríamos ignorá-las. Até segunda ordem. Este ponto é fundamental, porque eles não estão, e agora eu vou abranger um pouquinho mais, principalmente nesse ponto que eu acho que a gente vai ter que aos poucos se posicionar. As inúmeras previsões de futuro. Os espíritos, desde o seu princípio, eles eram contra adiantar novidades. Tanto é que eles disseram, tudo o que o ser humano precisa saber, a ciência trará. E nós reforçaremos. Nós não adiantaremos para não atrapalhar nada, porque atrapalha o movimento. Principalmente da pesquisa, do esforço e de tudo. Só quem esteve em um laboratório, seja ele qual for, fazendo uma pesquisa, seja por um TCC, por uma dissertação, por uma tese, por qualquer trabalho, sabe o movimento que envolve uma pesquisa.
né? Um laboratório de campo, alguma coisa assim. E quando a gente tem spoiler, como? Que benefícios, que méritos teremos em relação a esse trabalho? Então, eu vejo que a espiritualidade toma esse cuidado desde outrora, desde o primórdio, assim, quando começou. Bem, nós existimos, nós temos inteligência, nós somos vocês que desencarnaram, que morreram ontem, e hoje somos nós aqui, amanhã serão vocês aqui, nós ali. Então, eles vêm e começam a falar todo esse processo. Mas jamais vamos tirar o mérito de vocês, que é o estudo, que é o aprendizado e tudo. Podemos afirmar, trazer diretrizes, mas não abrir novos caminhos, né? Novas informações precipitadas nesse sentido. E aí que a gente vê, que eu vejo assim, a seriedade da coisa. Imagina, por exemplo, o Lucas ele falou para nós que ele começa a aula semana que vem. Na próxima semana ele começa a ter aula. Agora imagina chegar, por exemplo, os mentores do Lucas, os espíritos que acompanham o Lucas, e falar: Lucas, você pode faltar, a grande maioria. O conteúdo que vai cair na prova é esse. As perguntas que vão cair são essas. Responde, estuda isso aqui que está tudo resolvido. Isso é antecipar uma informação. Que méritos terá o Lucas no seu aprendizado? Por exemplo, nós temos agora inúmeros atendimentos agendados. Que mérito teremos se chegar ao Equenaz e Lázaro e dizer: não, serão tantas pessoas e tais pessoas vão passar por tais operações, avisa elas isso. Você já está sugestionando que a pessoa está doente, que vai ser curada. Fazendo 2 sugestões a ela. Qual das 2 sugestões ficará mais forte nela? A que está doente ou que vai ser curada? Diante dessa informação, a mais forte que ecoa dentro dela prevalecerá. Então, os espíritos, desde então, tomam esse cuidado muito grande em conduzir o conhecimento. E a gente vê, de novo, o vetor, né? Força, movimento. Circulando até na informação. E uma viajada boa agora, né? Cara, não, essa viajada era fantástica. Eu adoro esse tipo de viajada. Porque a gente não se dá conta, né? Mas a gente começa, pelo menos, a entender um pouquinho do quão sério é o planejamento de um mundo como o nosso, né? Porque isso passa pelo planejamento. Por que ainda não veio essa informação? Porque não está na hora. Porque a informação ela já existe. Eles mesmos falam que o plano espiritual está não sei quantas décadas aí à frente da nossa. Então isso já tem. Só que eles seguram. E aí eles descem, os cientistas certos, que nem, sei lá, desceram o Tesla para descobrir energia elétrica, enfim, aquelas coisas todas. Eles vão descendo, desceram o Einstein, eles vão descendo, cara. Descendo a galera para trazer essa informação e promover esses avanços. E é bem interessante, cara, porque você falou, porque não tem previsão. Não tem ninguém que fala, vai acontecer. Então, não tem isso, cara. Só eles sabem, eles vão colocar no momento certo pra gente a compreensão, porque informação e conhecimento sem ter um preparo moral para recebê-lo, bagunça tudo. Vide o que já ocorreu no planeta, né? Recentemente, descobrimos a fissão nuclear e inventamos uma bomba, né? E aí descobrimos a fusão nuclear também, né? Ainda bem que não conseguimos, porque senão a bomba seria bem pior, né? Aí teria ferrado com tudo, de vez. Então, o conhecimento ele vai vir, ele vai chegar, e a gente vai avançar, né? A gente sempre fala isso, os mentores sempre falam isso, ponto a ponto, mas bate sempre na meritocracia nossa. Quem está aqui tem que corrigir aquilo que foi feito no passado e fazer com que isso aqui avance para o futuro. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão de quem está aqui agora. Não é o espírito, não é entidade, não é ET que vai chegar aqui e vai dar o salto para a gente. Não, isso aqui é uma coisa nossa. Nós fizemos isso aqui, nós chegamos até aqui por conta das nossas ações passadas. Então, eu sou bem... Eu já estudei bastante essa história de ET, mas eu sou bem
cético em relação a qualquer previsão futura de que vai vir alguém aqui intervir em alguma coisa, cara. Não vem. Não vem. Já veio no passado. Jesus veio aí 2000 anos atrás, ensinou um monte de coisa e ninguém aprendeu nada. A gente ainda tá aqui derrapando, patinando ainda, pô. 2000 anos depois, era só 2 coisas que a gente tinha que fazer, a gente ainda não conseguiu. Então imagina, você acha que vai vir um ET? Os caras vão meter bala no ET, cara. Se vir aparecer um ET aí, não tem essa, né? Eu fiquei pensando aqui, eles dizem que eles estão... A tecnologia próxima da gente está mais ou menos uns 100 anos na nossa frente. Mais ou menos, né? E então a gente volta para 1923. A gente fazendo esse contexto, voltamos para 1923. Os carros, os veículos que estavam circulando nas ruas. Vamos pegar aqui São Paulo, que é uma grande capital, né? Já em 1923 já era uma grande capital. Minas, BH também. Então os carros que estavam rodando, os carros que estavam rodando na rua em 23. O que se ensinava, o que se trabalhava, o nível intelectual e a maneira que se conduzia as empresas, né? Ou seja, o dia a dia, né? Aí chega hoje um Elon Musk e começa a falar tudo o que ele sabe lá atrás, querer revolucionar tudo do jeito que ele está fazendo hoje em 1923. Como que seria? Ou seja, não ia dar nada. Ia trancar ele, cara. Porque e não teria recurso para fazer. Não tem como. Agora imagine chegar toda esta informação para nós hoje. Não tem recurso, não tem possibilidade. Não, quanto de gente morreu falando que a Terra era redonda na época medieval, a igreja ia lá e tacava fogo nos caras. Tinha que dar um barco e provar que a Terra era redonda, pelo amor de Deus. Aí os caras não provassem, ainda morriam ainda. Não, e não é só isso, que girava em torno do Sol e não o Sol em torno dela. Pois é. Então, veja, essa transformação incrível. Há pouco mais de 100 anos, nós descobrimos a luz elétrica. O boom que deu descobrir a luz elétrica. O mundo evoluiu em 100 e poucos anos, mais de milênio. Em termos de avanço e tudo, com a luz elétrica, a descoberta da luz elétrica. O único ponto capaz de fazer um boom muito grande. Então, realmente, esses capítulos, essas perguntas, elas são extremamente atuais. Nós que ainda não temos a habilidade de compreendê-la. Nós que ainda estamos, muitas vezes, olhando com a cabeça extremamente fechada. Fechada não no sentido de intelecto, né? Porque eu acho que o intelecto está muito avançado, mas cabeça fechada mesmo. Achando que aqui tem as respostas literais. Não, está escrito isso, é isso. Tá? Ou seja, não está maleável a compreensão em relação aos fatos históricos. E aí dá toda essa confusão aí, sem tamanho. Se tu for analisar o Livro dos Espíritos e as questões que foram trazidas lá em 1857, a gente vai ver que os espíritos estão sempre instigando a gente, né? Beleza, eles trazem uma resposta aqui coerente com aquilo que é a verdade que a gente pode acessar, ou podia acessar naquele momento, e aí isso daqui nos instiga, por exemplo, essa questão da constituição, das moléculas e tudo mais, desse capítulo que ele fala das propriedades da matéria, né? A gente tinha um conhecimento rudimentar das propriedades da matéria lá atrás, então eles trazem essa resposta aqui, né? Que existe coisas muito além do que a gente pode compreender ainda. Então, né? O Tiago falou ali, meritocracia. É a humanidade que tem que fazer esse movimento, né, de evolução. E aí vocês estão falando, dando vários exemplos aí, né? Inclusive falando dessa questão de que o plano espiritual está além, mais ou menos uns 100 anos na nossa frente, né? E é isso, né? A gente tem que fazer por onde, né? A nossa encarnação, ela tem que ser valiosa nesse sentido, da gente aproveitar ela para também expandir esse nosso entendimento sobre o mundo, né? Senão a vida
vira só algo tipo, acordar, trabalhar, comer, dormir, copular, seguir adiante. Acredito que a gente tem que sempre fazer essa reflexão e pensar assim, bom, o que eu posso deixar de legado, ainda que pequeno, ao mundo, né? Onde que eu posso contribuir com a evolução desse planeta, né? Ou que seja no âmbito do desenvolvimento espiritual, ok, né? De uma forma pequena, ok. Cuidar do meu filho, ok, né? Tu tá dando um passinho pequeno adiante, né? De passinho em passinho, se todo mundo faz a sua parte, né? Seja um Einstein ou seja um mero Fábio aqui, que vos fala, a gente vai seguindo, né? A evolução, ela não cessa nunca. Cara, e o mais legal é que ela é lenta e gradual e a gente nem percebe. Volta 30 anos, cara, e vê o que a gente tá fazendo aqui agora. Todo mundo conectado, conversando. Cara, 30 anos era o pager, a gente achava o máximo o pager, aquele negocinho velho que você recebia meia dúzia de palavras ali, escrito, uou, nossa, tecnologia agora, olha isso aqui, cara. Mas quando que a gente ia imaginar? A gente vê nos Jetsons isso aqui e já achava um absurdo. Eu falo, meu, quando isso aqui acontecer, a gente vai estar em Marte, não estamos em Marte ainda. Mas, cara, eu consigo falar com você através de um vídeo, cara. Um vídeo. Olha que loucura, e a gente nem se deu conta disso. Há 20 anos, cara, a gente nem usava a internet direito, era aquele discadão lá. Demorava 5 minutos para abrir uma página no site, às vezes. E olha aqui, cara, a gente já está compartilhando, todo o conhecimento da humanidade já está disponível. Todo o conhecimento da humanidade está praticamente disponível. Com um cientista agora ele descobre alguma coisa, solta um artigo lá, cara, sei lá, na Polônia você tem acesso a ele no mesmo instante. A gente consegue falar com pessoas aqui, não importa onde você está, qualquer lugar do mundo. Que você até no espaço você consegue falar com o cara. Acabaram de reeditar a idade do universo por causa do James Webb, né? Que vai muito mais além do que o Hubble podia. Então, devagar essas verdades vão se descortinando na nossa frente, assim. Pois é, a gente nem vê. A gente está aqui agora, aqui, estudando aqui, cada um num canto aqui, cada um numa cidade desse país. E estamos aqui falando como se fosse uma coisa natural, a gente nem viu. Nem viu, cara. Já estamos aqui. Isso é que eu acho que é mais louco. Ninguém se deu conta. 20 anos. Há 20 anos não tinha nada disso, cara. Tinha um pager. E os primeiros celulares, os Nokia louco, tijolo. É, cara. Eu lembro, tô falando agora, eu lembro da minha ali adolescência, um pouco da infância e adolescência, meu pai trabalhando naqueles 386, 486 quadradão, né? Os pontinhos verdes ali, as letrinhas verdes na tela preta. MS e aquela impressora matricial gigantesca imprimindo aquele papel que vinha descendo assim, cara. É verdade, né? Quanta coisa deu um salto gigantesco em pouco tempo aí, cara. E a gente nem se deu conta. Isso é o que é mais louco. Só foi. Quando você vê, já tá inserido no meio, já estamos andando aí em carro elétrico, aí sei lá o que tá acontecendo já no mundo. Tudo na nuvem. Sim. Então, aqui em Taubaté, estão anunciando a fábrica dos primeiros automóveis aéreos. Foi anunciado agora, que a fábrica vai ser aqui em Taubaté. Isso tá chegando a hora já, porque se a gente parar a pensar que o plano espiritual tá 100 anos na frente, lá na época do André Luiz, lá, isso nos primeiros Já fazia isso? Já fazia, estamos quase 100 anos já, cara, estamos quase 100 anos já. Daqui 10 anos são as primeiras obras do Chico já, hein, ó. Tá na hora da gente volitar, né, também. Não, porque hoje de manhã eu acordei super cedo e aí eu estava correndo algumas notícias e aí eu vi isso, a abertura e inauguração da fábrica está prevista agora para os próximos dias, dos primeiros carros aéreos. A fábrica será em Taubaté. E, cara, imagina, é Jackson. Daqui um pouco a gente vai estar numa esteirinha, parado, andando assim de uma peça a outra da casa. Não, mas daí é o cúmulo da preguiça, né? Aí não dá para querer. Se tiver uns robôs já fazendo as coisas em casa, já tem, né? Tem já aqueles robôs assim mais primitivos, o aspirador de pó, aquelas coisas todas ali, já tem. Robozinho cevando mate pro Jordi, hein? Nem ensinei o Thiago, né? Ensinei o Thiago a fazer mate, fez um mate bonito aí ontem. Aprendi. Para limpar a cuia é só jogar água, né? Só jogar água quente e uma vez por semana aquele processo do álcool que eu fiz. Aprendi, senhores.
meus queridos irmãos, do Livro dos Espíritos para o curso de chimarrão com o Jordelê. Mas é uma maravilha muito grande. E assim é o nosso dia a dia aqui no Portal Paz. A gente vai ampliando, vai fazendo essas buscas aqui, acolá, e vai somando. E vai sendo um trabalho muito leve. Muito obrigado por você fazer parte aqui conosco no Portal Paz. Muito obrigado ao Lucas, ao Fábio, ao Tiago, pela insistência e pela persistência de estarmos envolvidos com esse projeto tão bonito e tão especial. Muita luz em seu coração, um fim de semana lindo e especial, e que Jesus e os bons espíritos iluminem. Fiquem com Deus.